Bem, eu já vou ler para a gente ganhar nosso tempo, né? Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Amém. 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 Glória a Deus. Eu quero pedir. Pode abrir todas as janelas e desligar esse ar, por favor, né? Porque vamos assentar. Uma rápida oração, feche seus olhos. Ó Senhor, estamos aqui diante de Ti, na dependência do Teu Espírito Santo. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor deseja falar, com aquilo que o Senhor colocou já no nosso coração para a Tua igreja. Ministra cada um segundo o Teu querer e a Tua vontade. Expulsa também toda e qualquer ação maligna na mente, no coração, preocupações, ansiedades, ó Deus, desejos também que não vêm de Ti, pensamentos, lança fora, meu Senhor. Traga todas as mentes aqui presentes cativas à obediência da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu dei como título a essa mensagem Como saudar os irmãos. Foi proposital aqui para o dia da ceia, porque já desde antes venho preparando, né, essa mensagem. Já tem alguns dias, e eu falei, essa vai ficar então para o dia da ceia, por causa da ceia. Esse como saudar os irmãos não é saúde os irmãos com a paz do Senhor, igual a gente tem aqui na frente, né? Que faz cumprimento dos irmãos com a paz do Senhor. Mas eu estava pensando o seguinte, como começar essa mensagem? O que alguém poderia tirar de um texto desses para fazer um sermão? Um tanto de nomes assim, como poderíamos aproveitar algo para a nossa edificação? E sabe que eu me lembrei? Alguém uma vez falou um caso, a gente não sabe se é verdade ou quanto que é verdade, mas pode ser verdade. Um caso de um certo membro de uma certa igreja, que quando foi lhe dada a oportunidade, ele chegou lá na frente, abriu a Bíblia em genealogia. Lembra desse caso? Eu já contei aqui há muito tempo. E começou a ler lá a genealogia, depois agradeceu a oportunidade, sentou
Só que nesse dia tinha um visitante ilustre na igreja, da cidade, uma pessoa bem conhecida na cidade, né, de posses da cidade, e o pastor ficou todo preocupado. Logo hoje, o irmão foi ler genealogia, depois sentou. Aí o pastor todo preocupado, no fim do culto foi lá cumprimentar essa pessoa, tentando até se desculpar, né, com ela, mas ele foi surpreendido, porque a pessoa perguntou sobre aquele irmão, e aquele texto da genealogia, ele falou, logo sobre ele, e ele prestou atenção. Ele perguntou assim, aquele tanto de gente que foi lido ali, vai todo mundo para o céu? Aí o pastor, sim. Pô, então também eu quero ir, quero aceitar Jesus. Então Deus nos surpreende, irmão. Deus faz coisas inacreditáveis. Às vezes nós estamos preocupados com uma coisa e com outra, e às vezes a preocupação é até legítima. Mas Deus faz muito mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que desejamos e do que aquilo que nós podemos fazer. Então, sabe, eu estava na minha leitura diária, eu estou agora a começar a segunda carta aos Coríntios. Então, eu cheguei nesse texto de Romanos 16, eu senti uma alegria tão grande, eu falei, eu vou ter que falar sobre isso para a igreja. Uma alegria muito grande, porque o apóstolo Paulo faz alusões aqui a pessoas que eram muito importantes para ele. Ele começa a escrever sobre alguns feitos que essas pessoas fizeram e com isso contribuíram tanto para a causa do Senhor. E uma das coisas que eu pensei foi o seguinte: se para Paulo essas pessoas tinham um grande valor, porque elas estavam contribuindo na obra do Senhor, no reino de Deus, na igreja de Deus, se para Paulo essas pessoas eram importantes, e para Deus? Aí eu me alegrava mais e mais, porque essas pessoas estavam trabalhando com excelência no reino de Deus, com excelência, com firmeza e perseverança. Acredito também que eu fiquei pensando num tanto de gente aqui dessa igreja, que se fosse para eu dar um relatório de cada um, não seria muito diferente desse que Paulo deu. Eu fiquei pensando nisso enquanto li esse texto. Eu queria explorar com os irmãos, então, a respeito desse assunto, porque cabe muito bem a nós, os crentes de hoje, identificar qual o seu lugar na igreja. Imitando os crentes do passado, que nós acabamos de ler aqui, por exemplo, porque os crentes que imitam os crentes, e uma geração imitando a outra, é dessa maneira que se conserva viva a verdadeira igreja de Jesus Cristo. As verdadeiras características da igreja de Cristo. Você sabe que hoje em dia, muitos estão fugindo por um lado, fugindo para o outro, pregando uma coisa que não é tão bem assim a palavra de Deus, agindo de uma maneira assim que não é também tão bem assim na palavra de Deus. Mas você acha que as coisas são hoje? Veja, se você tiver a oportunidade de ler a história da igreja, em todo o tempo, grupos se levantaram para desviar e perder as características da verdadeira igreja. Mas glória a Deus, ao mesmo tempo, o Senhor Deus sempre preservou um povo, um grupo que vai manter as características da verdadeira igreja. Me lembrei aqui agora de Elias. Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares e ficou eu só. Que tivesse ficado só você. Você mantém as características. Aleluia. Mas não ficou só você, meu chapa. Reservei 7.000 que não se prostraram. Então tem mais gente aí que está conservando as características da igreja. Amém. Mas antes da gente falar sobre isso, eu gostaria de explorar um pouco as dificuldades. Todo grupo que existe e que anda junto
tem algumas dificuldades, alguns riscos. E assim na igreja no passado, como essa que nós acabamos de ler, ou essas, as igrejas não eram tão grandes. Muitas delas nem chegavam nesse tamanho aqui. Eles não se reuniam assim em templos, a não ser na cidade de Jerusalém. Mas se reuniam nas casas. Uma outra cidade que poderia ali abrir uma exceção para ter uma congregação um pouco maior. Então, uma boa parte se reunia nos lares e podemos supor que havia muita, grande possibilidade de se estranharem. Imagina uma casa transformada em igreja. A maioria das igrejas que conhecemos hoje, elas começaram nas casas. E parece que a igreja começou na casa dela, né? A igreja de Santa Mônica, alguma igreja começou com a família, né? Você já me falou de alguém então, né? Teve uma casa. Começou nas casas. Então me perdoe, eu confundi. Teve uma casa. Começou, a igreja no Nova Pampulha começou dentro da minha casa. Muitas igrejas que nós conhecemos em Belo Horizonte e que hoje são grandes igrejas, também começaram em casa. Mas não é fácil ter uma igreja em casa. Imagine receber todos os dias diversas pessoas na sua casa. No começo da festa, mas e depois? Custava a paciência dos membros da casa, o amor e o dinheiro do anfitrião. Sempre foi assim, sempre é assim. No ano passado nós tivemos as terças-feiras reuniões nos lares, né? Chegou no fim do ano, já tinha gente coçando a cabeça. Porque é realmente assim. Porém, meus irmãos, no meio dessa igreja regia o amor e a comunhão cristã, de maneira que as diferenças eram toleradas com alegria. Aleluia! Em favor do todo. Glória a Jesus. Não é assim? Às vezes a gente não tem que se excluir em favor do benefício de mais pessoas. A gente faz isso em casa, a gente faz isso na igreja, a gente faz isso às vezes no local de trabalho. Você se reserva em alguma coisa que você poderia falar, se reserva em alguma coisa que você poderia agir, mas você, em favor da comunhão, em favor da alegria da igreja, da manutenção da igreja, da família, do seu local onde você se relaciona, você às vezes se reserva. Fala alguma coisa, mas não tudo. E era assim, sempre foi assim e sempre tem que ser assim. E na verdade, naquele tempo, a igreja começando, todos aprendiam a se verem como servos uns dos outros. Aí fica mais fácil. Quando a gente se vê como servo, fala aí pro outro, eu sou seu servo. Fala para outra pessoa agora. Fala para mais um. Não é fácil. Não é fácil. Porque a Bíblia fala servo, ela servo que não bonito. Gente, sabe o que é a palavra servo na Bíblia? Escravo. Eu não vou falar para vocês falarem, eu sou seu escravo, mas fala assim, eu sou seu empregado. Fala aí, eu sou seu empregado, como é que vai soar diferente? Você está vendo como é que é diferente? É diferente. Na Bíblia eu sou servo de Jesus. Escravo de Jesus, servos uns dos outros, porque está lá escrito aí, servo. Agora eu sou seu empregado. Você viu a mulher quando fala, eu sou seu empregado? A mulher quando fala com o marido, eu não sou seu empregado. Eu digo, sim. Está escrito. Está escrito que tem que ser, está escrito na Bíblia. Sem salário. Sem salário. Mas o marido também é servo da esposa. Sem salário.
Não é porque Deus dispôs a mulher para as coisas mais da casa, né? É por isso que às vezes ela se sente. E nós estamos num mundo aí feminista e diz que ela pode ser tudo lá fora. Então ela faz isso aqui para servir o patrão, mas não pode fazer isso aqui para servir os filhos e o marido dentro de casa. Aí você está pecando. Vamos lá, que esse é outro dia que nós vamos falar sobre isso. Vamos lá. Então todo mundo aprendia isso. Eu sou servo um do outro. Então fica mais fácil. Nós estamos hoje num mundo individualista, egoísta, egocêntrico. E nós queremos tudo para nós, mas não queremos servir o outro. E a igreja, quando começou, ela tinha essa consciência. E todos nós já sabemos que também a igreja é composta de vários membros. E todos eles servem ao mesmo Senhor. Aleluia. E como é que a gente serve a Deus? Quando nós servimos uns aos outros. Muito bem. Por quê? Com os dons que cada um recebeu. Nós servimos uns aos outros com os dons que cada um recebeu. Como que nós servimos a Deus? Quando servimos uns aos outros. Eu amo a Deus. Mas aí Jesus fala, o apóstolo João falou que é mentira. Se você fala que ama a Deus, mas não ama o próximo, seu irmão. É uma contradição, a tipo de exemplo, né? Então, veja bem, cada um recebeu um dom e pode servir aos outros. O que é comum, então, a todos é que todos possuem dons. E o que não é comum em todos é que cada um recebe um dom diferente do outro. Sendo assim, os membros da igreja podem e devem realizar funções diferentes. E cabe a cada um tomar consciência destas coisas para que a sua ação se torne ao mesmo tempo ativa e passiva. Como? Nós vamos explicar. Porque se não for assim, os cultos e as reuniões perdem a sensatez e o sentido. Cabe a cada um discernir o dom de Deus em sua vida, para que ninguém assuma posições extremas. Temos, por exemplo, aí no capítulo 12 mesmo, verso 11, leia aí, por favor. No zelo não sejais remissos. Essa palavra aí que eu queria, remissos. Essa versão está escrito, não sejais o quê? Remissos. Remissos. Todo mundo, não sejais? Remissos. Tem uma versão, uma tradução, não sejam lerdos. Ser remisso é ser devagar, ser lerdo. A NTLH aí, a nova tradução na linguagem de hoje, chama de preguiçoso. Temos no meio do povo de Deus o preguiçoso. Ele não assume sua responsabilidade. Ou ele se anula completamente. E quando ele faz isso, vai contra tudo que Deus requer dele como membro de igreja. Você é membro de igreja, então Deus te deu uma posição, Deus te deu um dom, e se você é remisso, é lerdo e é preguiçoso, está indo contra aquilo para o qual Deus te chamou. Aí ele diz, não sou nada, não sei fazer nada. É aquele crocodilo, jacaré, como é o nome dele? Vida, céu. Como é que é o nome dele? É uma hiena, desculpa. A hiena, como é que é o nome dela? O Harvey. A dupla Lip Harvey. Hard. É o Hard. Céus. Vida. Então fica assim. É um lerdo, um preguiçoso, não sou nada. Tadinho de mim. Não sei fazer nada. E também não espero nada. Você não conhece gente assim, né? Só eu. Em contrapartida, olha o outro extremo. Outra pessoa que vai além do que tem, do que sabe e do que deve ir. Aí se enche de coisa, estica para lá, estica para cá, se sobrecarrega, avança sobre papéis de terceiros, corre atrás de personagens ideais que não combinam com ele.
Aí quer fazer isso, quer fazer... Você conhece gente assim? Pega um monte de coisa e depois ninguém me ajuda. Eu me lembro que aconteceu comigo uma vez, eu não sei quem é dessa época, mas a sua esposa, Gabriel, no dia que ela se formou na APEC, tem quase 100 anos isso, né? Nós estávamos lá, eu estava lá, foi na Igreja Assembleia de Deus, lá na Rua São Paulo, na sede lá da igreja. Eu não me esqueço que entre os formandos tinha, acho que 3 irmãs gêmeas. Eu não, acho que não era gêmea não. Sabe o nome dela? Você lembra? Você estava lá? Não. Sabe o nome? Eu não me esqueço disso. 3 irmãs que estavam lá se formando. O nome de uma era Fé, o nome da outra é Esperança, o nome da outra é Amor. Tinha essas 3 irmãs se formando lá junto com ela. Mas sabe o que aconteceu comigo? Naquele dia, eu pensei assim, por que eu também não faço um curso para ser professor de criança? Mano, tem tudo a ver comigo. Tá vendo? Às vezes a gente quer uma coisa que não é pra gente. Eu não fiz o curso, graças a Deus. Graças a Deus para as crianças, né? As crianças vão dizer, glória a Deus. Eu não fiz o curso para isso, né? Mas imagina se eu tivesse feito. Então você quer um papel que não é para você. Acha ruim se o outro está fazendo. Quer ir lá, né? Eu quero estar aqui. Você pode estar ali para ajudar. Não, se eu não for o primeiro, não dá. Se eu não estiver na frente, não dá. Então é isso que às vezes acontece. E o pior ainda não é isso. O pior é quando um começa esse comportamento, logo é seguido por outro, no final por muitos. Resultado, o culto a Deus passa a ser uma competição. E no fim das contas, nenhum dos membros é útil para servir a igreja, porque a igreja foi tirada do equilíbrio. Acaba o quê então? O potencial da igreja fica perdido. E cabe aqui uma nota agora sobre a relação entre dom espiritual e fruto. Dom espiritual é uma coisa. Você recebe de Deus. Fruto, você não recebe de Deus. Você que produz. O que é fruto? O que são frutos? O que são frutos? Resultados de uma árvore. Sim ou não? Sim. Fala amém. Amém. Resultados de uma árvore. O fruto cristão é o resultado do seu trabalho na igreja em prol do reino de Deus. É o resultado do seu trabalho. A capacidade para dar melhores frutos vem por causa dos dons que Deus nos deu. Como se fossem ferramentas. Os dons é como se fossem ferramentas para melhorar o trabalho e o fruto de ser melhor para o reino de Deus. Está entendendo? Amém. Amém. Observe que o dom procede de Deus com a intenção de produzir bons Frutos. Mas o que tem acontecido às vezes? A pessoa que recebe o dom se permite produzir um mau fruto. Por exemplo, a soberba. Eu faço isso. Ninguém faz como eu. A inveja. A inveja vai até para os dois lados. Eu faço isso, sou soberbo, mas fulano fez, eu quero fazer melhor, só para mostrar que eu sou. Esse tipo de competição, meus irmãos. E o provoca a inveja do outro, que quer fazer igual, mas não consegue. Olha aí, o que o dom, que era para produzir bom fruto, não está produzindo. A mentira, a contenda, a disputa. Só que a gente imagina o quê? Já que o dom vem de Deus, automaticamente vai produzir um bom fruto, não é? Amém. Só que a realidade não é essa. Nem sempre isso acontece. Por isso que a gente decepciona fácil.
Tem gente que decepciona fácil e é por isso. Não conseguimos entender como fulano de tal tem tantos dons, age dessa maneira, age dessa forma. Então a gente tem que saber o que, meus irmãos? Deus não dá dons para melhorar o nosso caráter. A gente acha que sim. Não é para isso. Vai melhorar o nosso serviço. Amém. Precisamos entender que a razão última do dom espiritual não é a formação e preservação do caráter pessoal, como a gente supõe, mas o desenvolvimento todo da igreja em direção a Cristo, que é o Senhor da igreja. Glória. Por isso que ele dá dons. Então, qual que é a recomendação para a gente terminar essa parte? Produza bons frutos no exercício dos dons que Deus te concedeu. Amém. E de quebra, cuide do seu caráter. O contrário, né? Ou o contrário, estou falando na ordem. Porque Deus dá dom para mau caráter. A gente acha que não, mas lê a carta dos Coríntios, você vai ver. Deus dá dom para mau caráter. Não adianta muito, né? Vamos dizer assim, ele não vai saber usar. É o que eu estou falando, vai produzir um mau fruto. Mas Deus dá dom para mau caráter. Mas se o bom caráter recebe dons, o que ele vai fazer com ele? Vai produzir bons. Amém. Entendendo? Amém. Vamos para frente então. Comportamentos que mantêm a igreja viva e em comunhão. Esse pode ser o tipo de texto que nos faz pensar sobre quais comportamentos uma igreja deve manter para ser uma igreja viva e não morta. Sem sombra de dúvida, eu vou falar uma coisa aqui. Eu quero que você abra bem os seus ouvidos. A participação constante em reuniões de oração. Não caia na tolice de imaginar que a igreja do Novo Testamento era individualista na oração. Leia o livro dos Atos dos Apóstolos com atenção e você só verá a igreja orando junto. Claro que se ora sozinho também. Os apóstolos, claro que ele tinha que orar sozinho, vai aparecer lá uma hora. Mas a igreja sempre, como igreja, é junto. O que caracteriza uma igreja em oração não é cada qual ficar na sua casa orando, não. Eu sei que todo mundo aqui ora muito em casa, não é? O que caracteriza uma igreja em oração é estar junta na oração. Orar em conjunto é uma característica de uma igreja que crê. Aleluia. Onde não se ora, não se crê. Não existe, irmão, esse negócio de se crer só no pensamento. Não existe isso. Agora estão entendendo como tem crescido o número de igrejas e crentes carnais, cheios de conhecimento, sabedoria humanas e menos de piedade, de quebrantamento, de consagração? Tem quanto tempo que você não chora na presença de Deus? Pensa nisso. Você acha ainda que orar sozinho é o suficiente, que não precisa de mais nada? Observe o que pensava a igreja em Laodiceia. No versículo 17 lá de Apocalipse 3, hoje de manhã, até a gente se referiu a isso no discipulado. Essa igreja chegou ao ponto de exclamar que de nada tinha falta. Aleluia. Aleluia, nada. A igreja de Laodiceia se achava e que achava que não precisava de nada e nem de ninguém. É nesse sentido, eu entendi o que você falou. Mas é nesse sentido. Ela se achava e que não precisava de nada. É assim, pensando assim. Quer ler? Vamos ler lá. 3,17 de Apocalipse.
Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Está vendo? É assim que uma igreja ou uma pessoa começa a ultrapassar a zona de perigo na qual ninguém deveria chegar. Começa falando isso. É assim que começa. Não preciso de nada, não preciso de ninguém, já estou cheio, já estou abastado. Já viu falar, eu já vi gente falar, não, para que eu vou na escola dominical? Eu já sei tudo. Eu vi gente fazer. Mas deveria vir ensinar então, né? Já sabe de tudo. Eu também. Mas eu ouvi. Eu não ouvi essa pessoa falando comigo. Só vi, ó, fulano de tal falou isso. Por que não fala comigo? Eu ia convidar para ensinar para a gente. Tá vendo? E assim era a igreja de Laodiceia. E eu pergunto aos irmãos, neste mundo em que nós estamos, por acaso já chegou o tempo de alguém dizer que não precisa de nada? Que tem tudo? Dizer que está completamente saciado num mundo como esse, irmãos, é muito perigoso. Uma igreja, comunidade cristã, e nem qualquer membro dela jamais pode chegar a esse ponto. Cristo não quer ser conhecido fora da sua igreja. E nem vai. Receio que é isso que tem acontecido com muitas pessoas da igreja e tantos outros que estão saindo da igreja supondo que não precisam mais dela. É isso. Essa semana, por acaso, os irmãos sabem que eu não vejo jornal, nem foi jornal, foi uma notícia de internet. Aí eu vi lá um cantor gospel se declara gay. Aí eu falei, deixa eu ler isso aqui. Aí eu cliquei lá e fui ler. Aí sabe o que ele disse? Que sabe que essa declaração vai causar um choque no meio evangélico e que muitas pessoas vão deixar de seguir ele, mas o que ele importa? O que importa? Ele não precisa de igreja mesmo, ele precisa de Deus. Meu Deus. Irmãos, enquanto estivermos aqui nessa terra, nós precisamos, sabe por quê? Que Jesus fala lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados que têm fome e sede, são esses que serão fartos. Então temos que ter fome e sede constantes para sermos saciados. Amém. Bem-aventurados são os pobres e não os ricos de espírito. A igreja de Laodiceia se achava rica de espírito. Será que a saúde de uma igreja acontece por conta própria, sem seus mestres e pastores chamados e autorizados por Deus? Quem está saindo e deixando e abandonando a igreja, dizendo que não precisa dela, vai ver lá a vida como é que está. Eu não vou dizer que vai ter exceção, porque tem. Tem gente que não pode participar, não vai poder nenhuma enfermidade, um negócio, mas aqueles que, por causa de rebelião, porque não querem reconhecer a autoridade da liderança que Deus colocou sobre a sua igreja, eu pergunto mais uma vez, será que o rebanho pode estar no lugar certo se estiver sem seu pastor? Qual rebanho sem pastor que vai estar no lugar certo? Nenhum. Esses são os tipos de pessoas que pensam que serão aceitos no corpo de Cristo, só que não desejam participar do corpo de Cristo. Ficarão decepcionadas consigo mesmas quando virem que não serão aceitos no reino dos céus. No dia da vinda de Jesus Cristo. E mais uma coisa eu quero dizer sobre essa parte. Uma marca extraordinária. Bem, antes então de eu passar para essa parte, você entendeu aí que o cantor gospel gay diz? Você pensou uma coisa dessa? Eu só não falo o nome dele aqui porque eu não estou lembrando. Eu queria falar, eu não quero olhar de novo
essa notícia podre, eu não vou olhar mais, já li, já tá bom. Mas é com L o nome dele, não sei se é Leandro, alguma coisa, Leonardo, alguma coisa, Luiz, é com L. É um desses 3 nomes aí. Lucas Fernandes. É? Você já olhou? Você já olhou então? Eu até errei, né? Esqueci até o nome da praga. Deus me perdoe. Pois é. Você está vendo aí? Vamos lá. Mas vamos passar então para frente. Uma marca extraordinária que somente a igreja é capaz de sustentar é o amor. E é isso que esse tipo, assim, não consegue entender. Vocês falam de amor, mas não amam. Quem disse? Sabe por que não consegue entender? Porque está escrito na Bíblia lá que o diabo, o Deus destes séculos, cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Por isso não vão entender nunca. Não vão mesmo, meus irmãos. Essa é a marca, uma marca extraordinária que somente a igreja é capaz de sustentar. É o amor. Amém. Glória a Deus. E é tanto assim que falta de amor numa igreja entristece o Espírito Santo. E a igreja acaba se prejudicando por causa disso. Só que eu não estou dizendo segundo o amor do mundo. Do amor do mundo. E é isso aí que o mundo não consegue entender. Porque o mundo lá, o amor lá do mundo, se orienta para aquele que é digno do amor. De amor. Ah, se você me ama, eu também te amo. Só que o amor cristão é diferente. Ele ama a todos indistintamente. Por quê? Ele ama em resposta à misericórdia de Deus. A gente é alvo da misericórdia de Deus, sendo quem somos. Como foi desde o início falado pelo pastor na ministração da ceia. Porque tem gente que se acha também que não precisa de Deus, não chegar lá no céu, eu fui gente boa, eu sou gente boa, eu ajudei todo mundo, eu não desejei mal para ninguém, eu fiz o que era certo, eu fui honesto na medida do possível, então eu sou o cara. E você sabe para onde que Deus vai mandar ele. Porque pode ser gente boa do tanto que for gente. Aquele negócio, ninguém é 100% mal, mas também ninguém é 100% bom. E um pecado que nós cometemos já é motivo suficiente para passarmos uma eternidade no inferno. Hoje de manhã a gente falou um pouquinho sobre isso. Você faz uma coisa ruim, então você faz outras coisas boas para compensar o que você fez coisa ruim. Isso é uma herança católico-romana, é uma praga isso. Nós precisamos de Jesus. Amém. Porque todos nós estamos no mesmo barco. Glória a Deus. Você precisa aceitar Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. É dessa forma que Deus te aceita. Amém. Como filho. É dessa forma. Está lá em João 1, verso 12. Todos quantos receberam a Jesus, só os que receberam, Deus lhes deu o direito de ser chamado filho dele. Ah, mas todo mundo que é filho de Deus, não? Não. Não é eu que estou dizendo. Eu queria dizer que sim, mas eu não posso enganar ninguém. Eu falei isso para uma pessoa uma vez, mas todo mundo que é filho de Deus? Por que tanta maldade no mundo, tanto isso, tanta guerra, tanto aquilo? Aí é que tá. Uma das respostas é essa, né? Todo mundo que é filho de Deus. Aí a pessoa até engasgou, parou. Mas nós fomos para a Bíblia. A Bíblia, você é o que a Bíblia diz que você é. Amém. Não se deixe enganar, não deixe ninguém te enganar. Então, vamos continuando aqui.
Mas é justamente aí, nesse amor que nós estamos falando, que corremos o perigo, como igreja. E esse amor decair para uma mera encenação cristã, quando ele é desempenhado unicamente por meio de uma expressão facial, uma saudação. Aqui na igreja a gente tem esse costume de levantar, né? Saudar uns aos outros. É muito gostoso, é muito bom. Eu não quero nunca que isso pare. Amém. Mas não deve ficar só aqui. E depois? Porque se ficar aqui, é um negócio mascarado. E lá fora? Na casa do irmão que está enfermo lá, ou está no hospital, ele precisa da sua oração, da sua imposição de mãos. Do outro que precisa de um conselho, você sabe que ele está caindo em pecado e você está deixando, você não fala nada. Fica até torcendo, dependendo do caso, para ele cair, você vai avisei. Não ora por ele. Não vai lá e fala, olha, eu vim aqui abrir seus olhos. Você vigia. Isso é amor. Aleluias. Né? Ou daquele outro em dificuldades financeiras, que precisa de uma oferta às vezes de R$5 para comprar o pão daquele dia que não tem. Mas não, a gente só pensa na gente. Ou outra necessidade qualquer, porque tem gente que não tem nenhuma necessidade humana, mas possui necessidade de estar mais próximo do corpo de Cristo, mais junto, se sentir parte do corpo de Cristo. Então, meu irmão, dá uma ligadinha para alguém durante a semana. Né? Eu vou assumir esse compromisso. Pelo menos uma pessoa por semana diferente eu vou dar uma ligadinha. Passar uma mensagem aí do Zap, já é alguma coisa, meu irmão. Então, o que você tem que fazer? Deixar o Espírito Santo continuar conduzindo sua vida para mais coisas no uso dos dons espirituais que Ele te concedeu. Porque você fazendo isso, você ajuda a pastorear. Amém. Eu sempre falo isso, irmãos, me ajude a pastorear. Eu não posso visitar a todos de uma vez. Eu não posso ligar para todos de uma vez. E não é para o pastor fazer isso. Biblicamente não é para o pastor fazer isso sozinho. Ele faz também. Mas é para um cuidar dos outros, sob a direção do pastor que Deus colocou para orientar como que deve ser esse cuidado. Amém. Temos ainda a questão do perdão. A reciprocidade do perdão. Tem gente que romanceia tanto esse negócio da comunhão cristã que acha que na igreja não deveria ter problema nenhum. Meu irmão, deixa eu falar do seu negócio. Não é bom que tenha, mas é preciso ter. Falei igual Jesus aqui. Jesus falou, não é bom que tenha escândalo, mas é necessário que tenha. E ai daquele por quem vem o escândalo. Mas é preciso que tenha. Então eu estou falando, não é bom que tenha problema na igreja, mas é necessário que tenha. Mas pastor, você está doido? Irmão, eu pergunto a você, como você irá exercer a virtude chamada perdão se você não tem problema com ninguém? Irmão, eu te perdoo quando você precisar, tá? Ah, tá, na hora que precisar eu quero ver. Na hora que precisar que eu quero ver. É muito bom, eu te amo demais. Mas na hora que eu faço um negócio contra ele ou ele contra mim, eu quero ver. Que amor é esse? Né? Aí é que está. Aí é que está. Como é que você sabe se você perdoa ou não? É na hora que acontece um problema. Então é preciso que aconteça às vezes. Não é bom estar acontecendo direto também, né? Porque aí tem que resolver. Mas às vezes é bom que aconteça. O amor, aí é a característica do amor. O amor sempre perdoa. Amém. Quem não perdoa, não ama. Você ouviu isso? O que eu falei? Quem não perdoa, não ama. Fala de novo. Quem não perdoa, não ama. Por que eu estou falando? Porque, além de tudo que o amor é, ele simplesmente também é obediência.
Aleluias. Obediência. O amor é obediência. E sabe aquelas vezes, difícil de entender, que acontece um problema, a psique ainda não está pronta, disposta a perdoar. Eu não vou pegar porque eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo de verdade. Irmão, não sente não. Obedece a palavra. Não sente não. Porque se você for esperar sentir, tem gente que é difícil. Você nunca vai perdoar certas pessoas, igual o pastor André de Oliveira fala, irmão, tem gente que a gente ama, tem uns que a gente suporta. Ele fala isso brincando, né, irmão? Fala isso brincando, porque a Bíblia, quando fala para suportar uns aos outros, eu já expliquei, né? Igual essa coluna, está suportando essa casa. É suporte que você aguentar. Viu? Olha aí pro seu irmão e fala assim, você tem que me suportar. Para também, eu também tenho que te suportar. Aproveita e fala, eu também tenho que te suportar. Então, por que nós temos que perdoar? Porque o amor não é negócio de sentimento, é porque a obediência, você tem que obedecer. Quinta-feira o pregador foi feliz demais aqui em tudo que ele falou e ele deu um negócio sobre isso. Obediência. Obediência. Eu espero que o Espírito Santo consiga nos mostrar isso. Amém. Entretanto, o amor tem seus limites. Estabelece melhor limites para a liberdade de cada um. Quer você entender isso? O amor não tem limites. Eu errei, né, no início. Mas ele estabelece limites para a liberdade de cada um. Porque onde não houver esses limites, um acaba ferindo o limite do outro e tudo vira bagunça de novo. Tropeços e escândalos atualmente têm se tornado regras nas igrejas. Acabamos de citar um. Todos os dias a gente fica sabendo de um. Misericórdia. Misericórdia. Eu ia citar um outro exemplo aqui, semelhante, mas não vou. Viu? Mas não vou. E em nome do amor se cai irresponsavelmente e inconsequentemente, já que os demais têm a obrigação de perdoar. Então eu vou fazer isso, porque todo mundo tem que me perdoar. Afora que o discurso é esse que nós ouvimos. Se não perdoar, eu não preciso de igreja mesmo. Gente, guarde bem essa frase. Deus não quer e não será encontrado fora da sua igreja. Agora, o que não podemos nos esquecer aqui na Bíblia, essa palavra tropeço, escândalo, possui um alcance terrivelmente profundo. Irritar o irmão é uma coisa, fazer ele cair é outra. Porque essa palavra tropeço, escândalo, tem a ver com a destruição, a perdição dele. Irritar ele, provocar algum desgosto nele, é uma coisa. Fazer ele cair, fazer ele tropeçar, causar um escândalo nele, é outra coisa. Tem consequências eternas. Isso é muito sério. Claro que o amor cristão também não dá licença para satisfazer os caprichos dos outros. Porque tem gente que pensa isso. Você me ama, então você vai ter que me suportar nesse negócio aqui. E há pessoas que querem enredar as outras em nome do amor cristão. Aí, como eu falei, o negócio de ligar de semana. Ninguém liga para mim. Né? Ninguém ligou. Aí se alguém liga também, depois vai reclamar. Só um que ligou para mim. Aí mais de um liga. Vários ligaram. Aí depois chegaram, o pastor não ligou para mim. Não caia nesse lado. Eu disse isso sobre esses dois, a oração e o amor. Pois na igreja do Novo Testamento, era as características, né? E ela não tinha a Bíblia nas suas mãos, tá? A palavra pregada estava subordinada à autoridade apostólica, ou seja,
as pessoas da igreja, aquelas igrejas eram ensinadas a aceitar as autoridades constituídas para essa finalidade, de pregar a palavra. Eles respeitavam a pregação apostólica. E quem os apóstolos designassem para pregar. O que está errado, como eu estou dizendo, uma das coisas que pode... a pessoa não precisa de igreja, estou saindo da igreja, não preciso de igreja. Está errado, porque você não deve dar interpretação própria à Bíblia. Na reforma, esse foi um negócio bem... Quer dizer, foi de enfatizar isso. A interpretação bíblica não é individualista. Até o corpo que está aqui presente, eu não estou interpretando por mim mesmo. E não vou dizer que recebi revelação. Não. A gente consulta as pessoas, a gente conversa com as pessoas. Existem os pastores que nós sabemos com quem nós devemos conversar. Existem os seminários, quais que nós você deve ir para receber o ensino correto. Mas vamos agora para o texto propriamente dito. O que era comum nesses crentes? Você acha que esses crentes, então, depois de tudo que falamos, enfrentavam risco na sua comunhão? Naturalmente. Está entendendo, meus irmãos? Amém. Vê se vocês falam amém. Tá bom? Se assim não fosse, o apóstolo Paulo não teria dado recomendações específicas sobre essa irmã aí. Leia de novo verso 1 e 2, por favor. Recomendando-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Irmão, por que existe recomendação? Por vários motivos. A preocupação é uma delas. Mas não é só preocupação, mas é preocupação. A recomendação é uma coisa até normal. Por exemplo, eu vou pregar fora aqui, o que é que eu falo com os irmãos? O pastor fulano de tal vai vir pregar, recebe eles bem, com um sorriso no rosto, né? Não é para vocês ficarem sentindo assim, depreciado e pensando, pastor, acha que a gente não tem educação? Não é isso não. É para assegurar que cada um que vem aqui leve uma boa impressão da nossa igreja. E também nós precisamos ser lembrados que devemos praticar as virtudes. Quando você fala, o seu filho está de férias, mandou ele lá para casa da tia, para a avó, para outro lugar, né? Você não faz a recomendação? Obedece para a avó. Os mais velhos, cuidado com o que você fala. Isso é recomendação. Né? A recomendação que o apóstolo Paulo faz dessa irmã, ela é esplêndida, tendo em vista o trabalho que ela executa em prol da obra do Senhor. Ele diz, ela tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Olha aí. A nova tradução na linguagem de hoje diz assim, ela tem ajudado a muita gente e a mim também. Pressupõe-se que essa era uma irmã abastada financeiramente. E como as igrejas naquela época estavam começando ainda, muita gente era escravos ou libertos, né? Tinha acabado de ser deixado de escravos, então ainda estava procurando um lugar para trabalhar esse negócio. Então as poucas pessoas abastadas que existiam na igreja, elas ajudavam muito financeiramente os outros. E o apóstolo Paulo fala isso. Tem ajudado muitos irmãos, inclusive a mim. Olha a recomendação. Além da recomendação que ele faz acerca desta irmã, de nome Febe, não é febre não, tá? Febe, manda saudações a 26 pessoas, chamando elas pelos seus nomes, além de outros que ele fala aqui, não citou elas pelo nome. Por exemplo, a mãe de Rufo. Ele não fala qual é o nome da mãe dele, desse Rufo. Mas em todos os nomes citados, Paulo expõe ações que eles praticaram, que talvez nem a igreja sabia. Áquila e Priscila aí, por exemplo, arriscaram a sua vida por causa do apóstolo. Olha o verso 3 e 4. Oi, irmão, arriscar a vida por causa do outro?
botar o seu pescoço no lugar do outro, eles fizeram isso. Priscila, inclusive, o nome, na verdade, é Prisca, né? Priscila é um diminutivo assim, um apelido, até carinhoso. E ele chama ela Priscila. Olha aí. Temos aí um outro chamado Epêneto, no verso 5, tá vendo aí? Epêneto foi o primeiro a aceitar Jesus na Ásia. Irmão, você sabe qual a consequência de uma pessoa aceitar a Cristo num lugar totalmente pagão e desfavorável ao Evangelho? Se a primeira pessoa da casa, por exemplo, já sofre barbaridade, e a primeira pessoa num mundo totalmente pagão, o irmão Epêneto, não era qualquer irmão, não. Segurar a barra. Temos aí no verso 6 Maria. Temos aquela chamada Trifena e Trifosa. Olha, será que eram gêmeos? Olha, você ainda quer ter filhos, se vier gêmeos, olha aí. Por exemplo, né? Trifena e Trifosa. Gêmeos, né? É menino. É uma ideia aí que nós estamos dando. E Pérside. Essas quatro são lembradas como pessoas trabalhadoras. Andrônico e Júnias, parentes de Paulo, quando aparece juntos, pode ser que eram um casal, né? Andrônico e Júnias, né? Um nome feminino aí para Júnias, são contados entre os que foram presos com o apóstolo. Olha, ninguém sabia disso. A gente não sabia disso se esse versículo não falasse, porque o livro dos Atos não conta esse fato. Aí o verso 13, como eu já falei, da mãe de Rufo, a própria mãe de Rufo, ele diz que ela agiu com ele como se fosse a mãe dele. Glória a Deus. Irmãos, isso alegrou demais o meu coração. E assim tantos outros aqui, em que o apóstolo se alegra ao se referir a cada um deles. Aí eu quero te perguntar, quando você partir daqui, dessa igreja aqui, local, missionária Volta de Cristo em Santa Mônica, para outro lugar que o Senhor lhe enviar, ou partir para a eternidade, como você será lembrado? O que dirão de você? Dudu mudou, né? É Neves, agora é Neves, né? Agora é Neves. Viu? Para a congregação lá do São Genaro. Ele está partindo. Como ele será lembrado? Como a família dele será lembrada? O pastor Roberto partiu uns 4 anos atrás. Como ele é lembrado? A Penha partiu. Como ela é lembrada? O que se pode dizer dela? Eu estou dizendo, não é partir por rebelião, né? E sim partir por estar sendo mandado para outro lugar para continuar o ministério. Aleluia. Que é o caso deles. Que é o caso dos outros dois. Quem partiu daqui por rebelião, a gente nem cita. Você está vendo como é que está sendo lembrado? Glória a Jesus. Continuar o ministério. A congregação que está sendo aberta lá no bairro São Januário. E ele será o pastor de lá. Será consagrado agora ao, ao presbitério. Sem ser nesse sábado que vem no outro. É para todo mundo estar lá. Amém. Amém, Jesus. Viu? Ele e o irmão Francisco serão consagrados ao presbitério. Glória a Deus. O irmão Francisco, por enquanto, não vai não. Embora, aí eu vou falar uma coisa que Deus falou para mim, tá? Deus já mandou um recado para mim. Tem gente aqui que vai sair, que Deus já falou que não é para impedir, porque é Ele que vai mandar. Eu, claro, eu que disse não. Eu sou morto. Além do sonho que eu tive com ele, que ele já sabe, alguns irmãos já sabem, Deus mandou uma pessoa que falou comigo, ó, é para ele sair, tem mais um outro que não falou quem é, eu também não vou perguntar, eu não quero nem saber. E teve uma outra coisa que Deus me falou também, aí uma coisa particular. Então tem mais alguém que se prepare, continue se preparando. É para o ministério, para a continuidade do ministério. Amém. Sair por rebelião, você vai ser lembrado pela rebelião. Cada um desses se trata por coisas diferentes que contribuíram para a vida e o apostolado de Paulo. E também
para a permanência e o crescimento da igreja de Cristo naquela região. Amém, Senhor. Irmãos, sabe quando chamamos uns aos outros de irmão? Pai do Senhor, irmão. Você já avaliou o significado dessa palavra? O significado espiritual dessa saudação? Irmã, irmão. Pense nisso. Mas sabe o que é comum em todos esses irmãos que estão sendo citados aqui? A fé é comum em todos. A perseverança, o amor, a abnegação, o altruísmo e por aí vai. Glória de Deus. Atrás de cada nome desse tem uma história. Não ficou escrita para nós, só de Paulo. Mas nesses nomes também tem uma história. Não está registrado para nós, mas os nomes e a história dele está registrado lá na glória. Aleluia! E Cristo jamais se esquecerá deles. Aleluia. Poderia também descrever aqui entre nós, se fosse para eu falar, ó, tem aqui gente amados, eu tenho aqui amigos, eu tenho pais aqui, eu tenho mães, eu tenho irmãos, eu tenho irmãs e tantos outros adjetivos para expressar a excelência dessa igreja aqui, viu? E a sua participação em continuar a preservar a igreja de Cristo até que Ele retorne. Glória a Deus. Participe dessa forma. E nós vamos concluir. O trabalho que essas pessoas executaram foi vital para a sobrevivência da igreja nesses 2 milênios que já se passaram. Após esses, outros nomes igualmente contribuíram em maior ou menor grau no estabelecimento e desenvolvimento dessa mesma igreja de Cristo. Mas cada um deles se viram chamados, entenderam isso e cooperaram com os dons que o Senhor lhe deu no maior acontecimento que pode existir. É o acontecimento da vontade de Deus sobre a terra, que é o estabelecimento e a continuidade da sua igreja até que Ele volte. Amém. A pergunta que fica para nós hoje é: como temos contribuído para a manutenção e a existência dessa igreja de Jesus Cristo? Como você tem contribuído para que a igreja se mantenha do jeito que ela tem que ser? Como o seu testemunho, seu exemplo, suas palavras e seus atos fazem com que a igreja não perca sua utilidade, não se descaracterize e não perca a sua identidade de igreja? Que cada um responda a essas perguntas, trabalhando no reino de Deus. Amém. Feche seus olhos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por esse tempo que o Senhor nos deu aqui nesse culto. Glória. E por essas pessoas que o Senhor aqui arrebanhou hoje, para que nós pudéssemos desfrutar da comunhão, da presença do Teu Espírito Santo e do ensino da Sua palavra. O Senhor